Aleluia. Pai, muito obrigado. O nosso coração se alegra de estarmos na Tua presença. E vamos aprender um pouco mais a honrar o Teu santo nome. Lembrando sempre que o Senhor honra aqueles que Te honram. Meu Deus, muito obrigado por nos permitir estarmos aqui diante de Ti mais um dia. E quem crê, diga amém. E pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Amém. Bom dia. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Todo mundo tem a lição na mão, certo? Ou alguém não pegou a lição? Todos pegaram, né? Lembrando que a gente está começando a segunda parte dessa maratona. Hoje, a partir de hoje, são 5 lições. Hoje, e mais 4, né? Essa aqui mais 4. Quem não pegou as lições anteriores de setembro, da primeira parte, pode pegar depois com o pastor. Ele vai rodar para você e vai te entregar num papel normal, mas ele vai rodar e vai te entregar em nome de Jesus, para você ter todas as lições sobre honrar a Deus. Por que isso é importante? Porque ele disse em 1 Samuel 2,30, eu honro aquele que me honra. Então tem que aprender a honrar a Deus. Ah, pastor, mas não tem uma forma específica, é só obedecer. Mas só obedecer significa ser dizimista, ofertante, perdoar até quem não merece perdão. Só obedecer é falar, eu obedeço a Deus, então falar que obedece a Deus é uma coisa muito simplificada, né? Porque quem obedece, vamos ver no dia a dia. Entendeu? Então tem várias formas de você honrar a Deus. Várias formas de honrar a Deus. E nós estamos aprendendo isso, porque é importante, quem honra é honrado. Hoje a nossa lição está com base em Tiago, capítulo 5, versículo 4. A lição de hoje está muito boa. Diz assim, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos. Deus não depende do homem, é o homem que depende, quem depende dele. Embora saibamos que o Senhor honra os que o honram, cabe a ele o tempo e o modo, e a nós o saber esperar no Senhor. Então assim, em tudo na vida, né, irmãos? Em tudo na vida, quando a gente é apressadinho, a gente tende a quebrar cara, usando o termo popular, né? Quando a gente é muito apressadinho, muito afoito, muito ansioso, quer tudo, resolver tudo para ontem, a gente termina errando em tudo na vida. E com Deus, às vezes, acontece isso. A gente quer tanto e não sabe esperar, e Deus está dizendo, espera um pouquinho só, eu vou te preparar e vou te abençoar. Porque tem gente que não está preparado, né, irmãos? Fala para mim, todo mundo está preparado para ganhar muito dinheiro, por exemplo? Não. Se ganhar, vai se perder. Quantos homens prosperaram e abandonaram sua família? Quantas mulheres prosperaram e abandonaram sua família? Quantas pessoas da igreja entraram na faculdade, melhoraram de vida e largaram Jesus? Hoje são bem-sucedidas, mas não são salvas. Se Jesus voltar hoje, vai perder a salvação. Aí você lembra daquela pessoa antes da faculdade, antes de se inserir no mercado, antes de se tornar uma bênção financeiramente, profissionalmente, aquela pessoa era fervorosa na igreja. Entrou na faculdade, cresceu, prosperou, e agora algumas até dizem não acreditar mais em Deus. Quer dizer, uma coisa bem sem noção, né? Não faz sentido. Quantos casos a gente vê assim? Então a gente precisa aprender que Deus não depende da gente. Eu costumo dizer até que Ele precisa da gente, porque, né, quem vai fazer a obra dele aqui somos nós. Mas nós é que dependemos dele. Se eu não quero fazer, Ele manda outro fazer, e o outro vai fazer melhor. Bom, vamos lá. Lição 5. A honra que não depende da ação. Então a gente vai aprender hoje sobre uma honra que não depende da sua ação, tá? Pastor, tem gente então que recebe honra mesmo sem ter feito por onde. Por incrível que pareça, isso pode acontecer. Amém, pessoal? Isso pode acontecer, mas eu vou te explicar aqui, você vai entender em nome de Jesus. Vamos lá. Sei que a obra de Jesus na cruz é perfeita. Vai ter que tirar o som. Se não tirar o som, a gente não consegue pregar. Tem que tirar o som. Cadê o pastor para ajudar lá? De repente a pessoa não está conseguindo, né? Bota no modo avião, aí
Depois, quando se tirar do modo avião, aparece tudo. O modo avião foi uma coisa boa que eles inventaram, né, irmãos? Porque você, por exemplo, quando eu vou gravar, eu boto no modo avião. Aí tá, eu gravo tranquilamente. Estou no modo avião, gravo tranquilamente. Quando eu termino a gravação, eu tiro do modo avião. Aí começa a aparecer, brum, 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 brum. Todas as informações começam a aparecer. Aí você vai lá e vai respondendo por um. Ah, pastor, mas se for urgente, mais urgente do que ouvir a palavra, não é. Nada vai ser, né? É a palavra que te dá a vitória. E depois você resolve. Deus te dá a bênção. Bom, vamos lá então, de novo. A honra que não depende da ação do homem. Sei que a obra de Jesus na cruz é perfeita. Por isso não devemos nos indignar, criticar ou até mesmo desprezar o que Deus faz. 3 coisas que eu coloquei: indignação, crítica e desprezo ao que Deus faz. Pastor, jamais faria uma coisa dessa. Calma, vamos ler mais. Se ele decidir honrar alguém que aos nossos olhos não fez por merecer, não cabe a nós o julgar. Ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Apocalipse 1:8, 21:6 e 22:13 fala isso. Não há limites para ele. Bom, então, agora sim. Ah, pastor, eu jamais iria me indignar ou criticar ou até mesmo desprezar o que Deus fez. Mas eu já vi muita gente da igreja com essa crítica nos lábios. Eu não entendo, pastor. Meu marido é assim, 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 Deus o abençoa muito. Eu estou na igreja e não sou abençoado. E ele alcança. Ele alcançou uma coisa que eu não alcancei. Não estou entendendo. Por que ele alcançou uma coisa que eu não alcancei? Um tempo atrás, eu estava com uma pessoa de uma certa idade. Essa pessoa estava enferma. E a gente estava ali abençoando aquela pessoa. E passou uma pessoa que provavelmente tinha um pouco mais de idade do que essa pessoa. E essa que tinha um pouco mais de idade estava com um cigarrão na boca. E a pessoa falou assim: é isso que eu não entendo. Eu estou há anos na presença de Deus, estou aqui enferma, e essa pessoa está fumando aí, andando para lá e para cá. Como é que Deus permite uma coisa dessa? Então, às vezes, a gente não entende. Está dando para entender o que eu quero dizer? Aí você, de repente, a sua mente natural começa a criticar a ação de Deus. Essa pessoa não respeita a Deus, está viva, está com saúde. O meu pai respeitava a Deus e morreu antes dela. Eu não estou entendendo. A minha mãe faleceu antes dela, não estou entendendo. A minha tia bebe, fuma, vive nas baladas, na bagunça. A minha mãe santa, andando na igreja a vida inteira e morreu antes da minha tia. Eu não entendo. Aí você vai olhar para a palavra, você vai ver que Deus tem prazer na morte do justo. Porque o justo morreu, vai estar com ele de novo lá. E o injusto, o que pratica o pecado, se morre, Deus perdeu ele para toda a eternidade. Porque essa pessoa vai para o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, é o que a Bíblia ensina. Eu não estou julgando ninguém. Eu só estou dizendo o que a Bíblia ensina. Amém, Jesus? Mas aí a gente, alguns quando estão sofrendo, começa a julgar a Deus. Começa a julgar as situações. Começa a dizer que aquela pessoa não merecia ter. Eu mereço, ela não. Porque eu estou na igreja, ela não está. Então essa crítica, essa indignação, ela se torna um desprezo ao que Deus fez. Porque a gente começa a julgar que Deus fez pela pessoa errada. Afinal de contas, eu que estava merecendo. Isso acontece mais corriqueiramente do que você possa imaginar. Não, pastor, o povo de Deus não faz isso. Faz. Nós somos naturais também, ainda temos a nossa carne, e o pensamento vem. Se você não estiver vigilante, se tiver, você na hora fala: não, está amarrado, Deus abençoa quem o Senhor quiser. Na hora, se estiver vigilante, você vai fazer isso. Não, está repreendido esse pensamento aqui. Senhor, o Senhor faz o que o Senhor quiser, o Senhor tem o domínio de tudo, é o meu Senhor, quer abençoar quem que o Senhor quiser, o Senhor abençoa. Eu vou esperar a minha bênção. Mas se você não vigiar, daqui a pouco você está abrindo a boca para criticar, para ficar com palavra de indignação, você está chateado. Até entre nós pastores eu vejo isso. Uma vez um pastor falou isso para mim: eu não entendo, por que fulano pegou aquela igreja lá, se ele fez isso assim, 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 olha, e eu aqui sofrendo, não pego, ninguém me dá uma igreja. Entre pastores tem essa bobagem, essa coisa boba aí de ficar, sabe? As pessoas parecem que estão se esquecendo de confiar e esperar no Criador. Eu só tenho que fazer a minha parte, irmãos. Aí Deus vem, a dele ele sabe fazer, ninguém vai ensinar a Deus. Então a gente tem que tirar a indignação,
a crítica e até o desprezo que às vezes vem, por causa das nossas palavras, a gente vê que tem um desprezo pelo que ele fez, tem que tirar isso tudo da gente e deixar. Deus tem um controle, de fato ele tem um controle, então está na mão dele. Amém? Deu para entender, sim ou não? Acontece ou não acontece isso? Acontece aos montes, tá? Não é pouca coisa não. Vamos lá. Se ele decidir honrar, ora, presta atenção que eu coloquei aqui, ó. Se ele decidir honrar alguém que aos nossos olhos não fez por merecer, não cabe a nós o julgar. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Apocalipse, isso aí os versículos já li, né? Não há limites para ele. Vamos ler Mateus 20. Aqui eu quero ler com vocês. Mateus 20. Vou tentar ler o mais rápido possível. Mateus, cadê você? Vamos ver essa parábola aqui dos trabalhadores. Mateus 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Então tinha alguns na praça sem fazer nada lá. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? O dia já estava acabando, né? Hora 1/10, o dia já está acabando. Hora nona, perto de 15 horas, no caso, né? Hora sexta, perto do meio-dia. Então está acabando o dia já. E ele encontra mais um pessoal lá, ocioso, sem fazer nada, sem ter o que fazer. Ele vai pegar essa pessoa também. 7. Disseram-lhe eles: por que ninguém nos assalariou? Disse-lhe ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Então trabalharam menos, né? 1/10 já chegou lá entre 16 e 17 horas, trabalhou um pouquinho só e recebeu um salário, um dinheiro, tá? Vindo porém os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam o quê? O dinheiro cada um. Aí eles ficaram doidos. Mas peraí, eu estou trabalhando desde 10 horas da manhã. Aí essa pessoa chegou 16, trabalhou até 18, 2 horas só, recebeu um dinheiro. Pô, beleza, glória a Deus. Eu estou trabalhando desde 9, desde 10, eu vou receber muito mais. E a pessoa já ficou com aquela expectativa: eu vou receber muito mais. Amém, Jesus? Aí eles vão receber a mesma coisa. Você vê como é que tem gente que perde a bênção, irmão. Tem gente que não para pensar. É uma dádiva você estar aqui agora, é ou não é? Você ter acordado de manhã, abrir o olho sem AVC, sem derrame, sem ataque cardíaco, sem correr para o hospital, sem ficar inválido, sem ficar dependendo de fralda geriátrica e de uma pessoa do seu lado a vida inteira. Mas a gente pensa nisso? Não pensa. E às vezes fica chateado porque Deus abençoou outra pessoa. Eu não entendo, pastor. A pessoa chegou agora, o processo já saiu, já conseguiu, já comprou a casa, e eu estou aqui ralando esses anos todos na igreja e Deus não me abençoou. Primeiro, baixa a bola aí, tá? Porque quando você fala assim, mesmo sendo com um pastor ou com um amigo, você está ofendendo a Deus. Você está desprezando o que Ele faz. Por isso que eu coloquei indignação, crítica e desprezo. Não entra nessa. Amém, Jesus? Aquele homem saiu para assalariar e ele acordou. Se ele pegou uma pessoa 9 da manhã, trabalha que eu vou te dar um dinheiro. Beleza. Estou trabalhando por um dinheiro, tá? Trabalhando por um dinheiro. Se ele pegou umas 16 horas, falou assim: não, vai lá que eu também vou te dar um dinheiro, trabalha lá.
O problema é dele, o dinheiro é dele. E quem quis, o que foi mais cedo, podia ter negociado. Não, um dinheiro só, mas eu estou desde 9, vou trabalhar até 18, não pode ser 2. Não, aí tudo bem. Mas ele assalariou. Era um salário para cada dia. E ele quis dar, porque trabalhou menos, o salário que ele quis. Olha a dignação. 11. E recebendo 10, né? Não, 11. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo disse a um deles, presta atenção: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos. Diga amém, Jesus. Então o dinheiro é meu. Eu peguei você 9 horas, botei você para trabalhar, e a gente fechou. Vou te dar um dinheiro no final do dia, beleza? Ótimo. Eu estava ocioso, estava na praça sem fazer nada, não ia ganhar nada, não ia ter um dinheiro para comer. Então eu vou trabalhar, o senhor vai me dar um dinheiro? Tá ótimo. Aí ele encontra uma pessoa bem à tardinha, vai trabalhar 1 hora só. Aí no final ele fala: sabe de uma coisa, eu vou dar um dinheiro para essa pessoa também. Eu vejo que esse pessoal está precisando. E ele deu a mesma coisa. O outro ficou furioso. Aí ele falou: mas o dinheiro não é meu? A vinha não é minha? Não é tudo meu? Eu não quis ser bom com ele, eu estou sendo bom com eles. Eu sei que eles tinham que ganhar menos, mas eu quis ser bom com eles e dei a mesma coisa. Você está reclamando de quê? Não foi o que a gente acertou? Você estava desempregado e eu te dei alguma coisa, está reclamando de quê? Você está entendendo, sim ou não? A gente precisa entender isso aqui, porque senão a gente vai começar a criticar, a gente vai começar a ficar indignado, e vai começar até a desprezar o que Deus está fazendo por nós e pelas pessoas. Ele é o dono de tudo. Foi o que o Senhor falou para aqueles primeiros, né? Falou: vocês vieram primeiros, mas nós acordamos que eu ia dar um dinheiro para vocês. Agora você está com raiva porque eu fui bom e quis também ajudar esses que vieram e dei a mesma coisa para eles? Qual o problema? É meu, Você estava sem fazer nada. Estava lá na praça de bobeira, lá sem fazer nada. Entende isso? Então, cuidado, porque nós somos humanos. E a gente tem um senso de certo e errado. Um senso, e muitas vezes esse senso foi implantado na mente até pela mídia e por essa sociedade que é totalmente injusta. E você começa a achar que certas coisas são justas e certas são injustas. E você vai julgando por sua conta e esquece de olhar para a palavra de Deus. Você é de Deus agora. Você tem que olhar para a palavra de Deus. Quem está entendendo? Amém, pessoal? É isso aí. Eu lembro que uma vez, há um tempo atrás, muito tempo atrás, uma senhora veio aqui na igreja. É meia idade ela, de meia idade. Ela queria uma cesta básica. Aí ela sentou, eu falei: eu não participa do culto. No final, será que vai ser igual a outra igreja lá? Aí eu falei: como assim igual a outra igreja? Ela estava sentada lá atrás. Eu falei: como assim igual a outra igreja? É porque a outra igreja lá, não sei qual é a igreja, lá para perto da Vila Aliança. A outra igreja lá falou que eu tenho que participar tantos dias de um culto, e no final da semana, aí ele dá a cesta básica. Aí eu falei: eu não faço assim não. Mas se eles fazem, eles estão certos, estão errados. Aí ela ficou me olhando. Falei: qual o problema? Não é a senhora que está precisando? Eles têm obrigação com a senhora por acaso? A senhora nem membro da igreja é? Eu nem sei o que a senhora vai fazer com a cesta que eu vou te dar. A senhora pode pegar aqui e vender ali para comprar drogas? Eu não sei o que a senhora vai fazer com a sua cesta. Eles estão certos. É mais um. Não é mais um não. A senhora ia ganhar a cesta, mas agora eu não vou dar. Pronto. Falei, irmão. As pessoas precisam e querem impor. Aí a igreja lá tem um sistema, e a pessoa quer que eles quebrem o sistema para ajudá-la. Eu falei com ela, falei: não, a senhora que está errado, não são eles não. Qual o problema da senhora ir lá? A senhora não quer toda semana uma cesta? A senhora não vai passar fome o mês inteiro, toda semana só vai ter uma cesta.
Pensa comigo. A pessoa quer e quer que seja do jeito dela. Ela não entende, irmão, que Deus, Ele quer abençoar a pessoa, e Ele, às vezes, Ele conhece coisas que a gente não conhece. Às vezes Ele vai abençoar uma pessoa que nos seus olhos não merece ser abençoado. Aí você fala assim: poxa, eu estou na igreja direto, eu sou dizimista, eu sou ofertante, e Deus abençoou justo aquela pessoa. Eu não entendo. Pô, pastor, meu vizinho comprou casa, meu vizinho comprou carro, meu vizinho arrumou um bom emprego, e eu estou na igreja e não consegui emprego, estou desempregado. Eu não entendo. Calma lá. Cuidado com a sua indignação. Senhor, abençoe mesmo. E eu estou aguardando a minha bênção. O diabo está amarrado na minha vida. E se alegre com a bênção dos outros, irmão. Em vez de ficar aí todo amargurado, se alegre com a bênção dos outros. Se os outros estão sendo abençoados, glória a Deus. E você vai ver que a sua bênção vai chegar. Honra a Deus, Ele te honra. Agora começa a querer colocar Deus contra a parede para tu ver o que vai acontecer. Deus não está de brincadeira não, irmão. Vamos lá então, vamos voltar para a lição. Entenda, se você honra a Deus, esteja certo que Ele te honrará. Mas existem casos que nós não conseguiremos compreender, a menos que olhemos para a palavra de Deus. Na parábola dos trabalhadores da vinha, Deus deixa claro que Ele pode mudar a ordem natural das coisas, e o último passa a ser o primeiro. Decidir honrar alguém sem que tal pessoa o tenha honrado não é a regra. Como falamos antes, Ele honra os que o honram a Ele. Essa é a regra. 1 Samuel 2,30. Temos que esperar para ver num futuro próximo ou distante o porquê de tal pessoa ter sido honrada e jamais murmurar contra isso. Ao contrário, devemos nos alegrar pelo amor perfeito com que Deus ama o ser humano. 1 de João 4,16. Ele é justiça, e em alguns casos vai honrar alguém só para reparar talvez uma injustiça feita pelo homem. Há um clamor silencioso que toca o coração de quem? E no texto de Tiago 5,4, essa verdade fica bem? Vamos ler de novo? Lá em cima, o texto base, de novo: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. Os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos... Então, o salário, a pessoa trabalhou, ceifou, e na hora de receber, o dono da terra não deu o salário que tinha acertado. É diferente do trabalhador da vinha lá, que ele acertou e ele pagou o que ele acertou. Não importa com quem ele acertou e o que ele acertou, mas ele acertou e pagou. Aqui são trabalhadores que fizeram o trabalho e não receberam o que foi acertado. Hoje em dia, essa pessoa entraria na justiça, certo? Para receber, afinal de contas, está lá no contrato que eu tinha que receber tal valor por tal trabalho, mas terminei o trabalho e não recebi. Justiça. E você pode entrar na justiça nesses casos, você não está errado em pecado, se for esse o caso. Tenta amigavelmente, mas se não conseguir, tem a justiça para resolver seu problema. E isso é muito normal. Só que a Bíblia diz que o salário dos trabalhadores clamou. Entende? Então Deus ele é muito justo. Ele não gosta de justiça. Tá? Tem pessoas que não vão clamar a Deus, e talvez até não vão pedir a Deus alguma coisa, mas por ela ter sido muito injustiçada, Deus pode alcançar essa pessoa. Está dando para entender o que eu quero colocar aqui para você? O salário dos trabalhadores que ceifaram, o salário que não chegou na mão deles, essa injustiça, clamou a Deus. Deus viu a injustiça daqueles trabalhadores. Isso está errado. Irmãos, já viu aquela frase lá do mundo: aqui se faz, aqui se paga? Não tem uma frase assim, o pessoal fala? Aqui se faz, aqui se paga? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, uma coisa assim. Entende? Quer dizer, calma, irmão, deixa Deus cuidar de você. A gente vive dizendo que Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. E quando a gente passa uma justiça, a gente quer bater em todo mundo, ganhar uma confusão com todo mundo. Calma, porque a sua injustiça está clamando a Deus. Não adianta você entrar em desespero.
Senhor, estou sendo injustiçado, hein? O salário dos trabalhadores, eles nem precisaram clamar. A falta de salário deles, por tirarem o salário deles, que eles mereciam, que eles trabalharam para isso já clamou o Senhor já. Isso já clamou o Senhor. Então assim, eu estou sendo injustiçado. Só isso que eu estou falando. Estou nem clamando. A minha injustiça já está clamando no seu coração. O Senhor está vendo que a tua serva está passando por isso, o teu servo está passando por isso. Não estou reclamando, só estou colocando aqui. E olha, está na tua mão, Jesus. Faz justiça. Acabou. Não adianta você entrar em desespero, não adianta você sair da sua posição, não adianta você esquecer que você é mulher de Deus, você esquecer que você é homem de Deus, começar a tratar as pessoas diferente, começar a agir como se você fosse qualquer um pecador. Não adianta você entrar por esse lado. Amém, Jesus? Cuidado com a indignação, cuidado com as críticas e com os desprezos do que Deus fez, ou que Deus faz, ou que virá fazer. Amém, pessoal? Cuidado, respira, acalma, porque às vezes nem precisa orar. Eu já tenho falado isso aqui há alguns dias com vocês. Tem casos que a gente nem precisa orar, irmãos. A gente está honrando a Deus, honrando a Deus, honrando a Deus, honrando a Deus, honrando a Deus. Deus vem e faz. Aí você fala, caramba, glória a Deus, eu nem orei por isso, hein? Quem já recebeu uma bênção assim? Aí você fala assim, pô, nem orei por isso. Levanta a mão, deixa eu ver. Aí, várias pessoas. Porque o nosso Deus, existe um clamor, eu coloquei aqui no estudo, né? Existe um clamor que é silencioso. Um clamor que a gente nem fez, na verdade. Nem fez. Mas a injustiça com os servos dele é grande, e ele vem e opera. Eu já passei por isso várias vezes, inclusive no ministério. Inclusive no ministério. De pessoas falarem assim, pastor, vai lá e fala. Pastor, vai lá e fala. Eu falei, irmão, para com isso. Diga amém, Jesus. Eu lembro uma vez que eu estava numa reunião pastoral com a minha liderança, né? E um passou do meu lado assim, e a gente estava conversando o que eu fazia, o que eu estava fazendo lá na igreja, o que ele estava fazendo na igreja dele, e como estava dando certo, né? O que eu estava fazendo e tudo mais. Aquela conversa entre pastores ali, numa reunião pastoral, conversa de pastores, né? Normal, né? Conversa de ministério, só sai conversa de ministério, né? E aí a gente estava lá falando, conversando, e ele falou, pô, pastor, que trabalho bonito o senhor está fazendo. Foi na minha primeira igreja. E a gente tinha poucos obreiros. E eu e minha esposa, a gente que visitava tudo quanto é casa, a gente visitava em lugar, a gente ia dentro do mangue, às vezes visitar as pessoas, era lá para dentro, lá de Maricá, né? Era bem legal o trabalho, no início, não tinha ninguém para trabalhar, era eu e ela, eu e a minha amada, e ela e eu, só nós dois mesmo, ralando para trabalhar e ganhar as almas. E aí a igreja começou a crescer, eu estava falando com o pastor falou para mim assim, olha só, hein? Pastor, que trabalho bonito, vai lá no escritório e fala com o nosso líder. Aí eu falei, por que eu tenho que falar com ele? Não, mas ele tem que saber. Eu falei, mas por que ele tem que saber? Aí ele falou assim, se ele não souber, como que o senhor vai crescer? Olha a visão do pastor. Aí eu olhei para o pastor assim, eu falei, pastor, o senhor acha que quem cresce a gente é o homem ou é Deus? O resultado, ele aparece. Não tem jeito, né? Se você pintar a sua casa, está toda suja, você chegar lá e pintar a sua casa todinha de branco, quem passar não vai ver? Vai, sua casa estava toda manchada, toda suja, de repente já passou, a casa está limpinha. Tem uma casa aqui na Rua Séries que a pessoa pintou de rosa. Todo mundo vê. Tu passa lá, tá rosinha com o negocinho. Eu falei, pô, ficou bonitinho, mas essa cara de boneca, né? Amém, Jesus? Vê ou não vê o resultado? O resultado aparece. Agora, é sério que eu tenho que ir lá e eu tenho que sentar para falar com ele tudo que eu estou fazendo? Aí ele, o senhor pensa assim, eu penso diferente. Eu falei, então tá bom. Passou mais uns 2, 3 meses, o pastor me chamou lá. Tudo bem, pastor João? Tudo bem. Olha, o senhor vai sair dessa igreja e o senhor vai assumir uma cidade. Essa cidade é boa, tem quase 200 mil habitantes na época, né? Agora tem muito mais, mas na época tinha quase 200 mil habitantes. E o senhor vai fazer um trabalho nessa cidade agora. O senhor está num bairro, o senhor vai assumir essa cidade. Aí eu falei, para onde? Nova Friburgo.
Falei, glória a Deus. Eu gostei do trabalho que o senhor está fazendo lá. Mas eu não falei nada, falei? Não falei nada. O resultado aparece. Porque é Deus que está fazendo a coisa. Amém, Jesus? Então assim, não tem que confiar em Deus. E parar de criticar o trabalho dos outros, o que Deus está fazendo na vida dos outros. Se Ele quis abençoar o fulano, deixa abençoar. Se Ele quis abençoar fulano, deixa abençoar. Mas ela não merecia, pastor. Eu merecia mais. Mas que inveja é essa, irmão? Mas que olho é esse que você tem? Para com esse olho gordo aí, emagrece esse olho. Leva esse olho para a academia. Leva esse olho... Leva esse olho para comer salada, legumes. Esse olho está muito gordo. Não, eu estou brincando com vocês, mas isso aqui é muito sério, tá? Tem muita gente na igreja, não estou falando de gente do mundo não, na igreja que está olhando para o resultado dos outros. Se Deus quis abençoar, deixa Deus abençoar aquele bendito lá, deixa Deus abençoar aquela bendita lá, acabou, irmão. Ainda agradece, minha hora vai chegar. E as suas injustiças chegam a Deus como clamores, é o clamor silencioso. Você não precisa ficar toda noite falando a mesma coisa, chorando, entrando em depressão e falando a mesma coisa com Deus. Não. Quem está entendendo? Posso terminar aqui? Essa lição é muito boa, irmão, né? Vamos lá então. Há um clamor silencioso que toca o coração de Deus, e no texto de Tiago 4,7 essa verdade fica bem clara. Não há um clamor com palavras, mas o próprio salário do trabalhador que fora defraudado clama por justiça, e ele atende. Ele vai te atender, fica calma. Talvez ele não te atendeu ainda porque você está muito nervosa, muito agitado. Respira, tranquila. Quando chegar também vai arrebentar. Diga amém, Jesus. Quando eu fui mandado embora do banco que eu trabalhava, eu passei por um aperto muito grande. Eu não tinha Jesus Cristo. E eu comecei a querer fazer acordo. E eu lembro que na época eles me fizeram um acordo, e o acordo era de 17 mil reais. Eles iam me dar 17 mil reais. É um bom dinheiro, não é? Só que eu já trabalhava 10 anos naquela empresa. Era para trabalhar 6 horas, e por muitos dias eu trabalhava 12, o dobro. Direto. Trabalhava demais. E eu precisando. Olha como é que Deus é bom. Quando eles fizeram o acordo, eu tinha acabado de me converter. Tentaram fazer o acordo. Eu tinha acabado de me converter, a minha mente estava mais tranquila, eu estava mais sossegado, eu estava em paz com Cristo, eu queria fazer a obra, não estava nem aí para ganhar dinheiro, para nada, né? E aí eles fizeram o acordo, e a gente ainda com algumas dívidas ainda, por causa dos vícios que eu tinha, e eu falei, não. Aí eu falei com o advogado falou, o senhor pode aceitar, se o senhor quiser, pagar suas dívidas, mas a gente consegue muito mais. Eu falei, muito mais. Sabe quanto tempo levou? Aí eu me converti, aí fui aos poucos, negociando, fui pagando minhas dívidas aos poucos, paguei minha dívida toda, graças a Deus, zerei minhas dívidas. Depois fui para a obra, virei pregador do evangelho, tá? Trabalhei como taxista, tive um negócio próprio na época, telemensagem, arrebentava, né? Foi quando explodiu o negócio de telemensagem, eu abri uma empresa de telemensagem, comprei o telefone e tudo mais, com a rescisão que eu ganhei, você ganha rescisão, depois entrei na justiça, né? Bom, então com a rescisão eu consegui pagar as coisas e abrir e montar esse negocinho para mim lá. Depois fui motorista de táxi também. Aí eu falei o advogado, falou assim, o senhor que sabe, o dinheiro é seu. Se esperar vai ganhar muito mais. Aí eu falei, não, vamos esperar, deixa eles, não quero fazer acordo nenhum não. Eu vou esperar. O risco é de perder, né? Se você perde, você não ganha nada. Mas eu falei, aí ele falou assim, não, com certeza o senhor ganha. Eu trabalhava muito além do que tinha que trabalhar. E vai ganhar mais. Eu falei, então tá bom. Sabe quanto tempo eu levei para ganhar o que eu ganhei? 11 anos, quase 11 anos. Irmão, eu esqueci. Tinha hora que o advogado que me ligava, senhor Ednilson, está vivo ainda? O advogado que me ligava, irmão, esqueci
Esqueci, fui fazer a obra, esqueci de tudo, passei necessidade, dormi no chão, passei dificuldade, fui fazer a obra, isso tudo com dinheiro lá, parado lá. E de vez em quando o advogado ligava: seu Ednilson, está tudo bem? Tá tudo bem, estou aguardando. E aí, como é que tá? Não, a gente está lutando aqui, vai sair. E passou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Quando ia fazer 11 anos, bum, pastor. Não, ele não chama de pastor, não, advogado, é lá do centro. Seu Ednilson, boa notícia. Eu falei: ô glória, manda aí. Aí mandou para mim. Rapaz, quando eu li o valor, não vou falar para você. Para de curiosidade. Quando eu olhei o valor, falei: graças a Deus que eu não aceitei o acordo há 10 anos atrás, quase anos atrás, de 17. E se eu tivesse mais sabedoria na época, mais inteligência na época para lidar com isso, talvez até eu teria multiplicado mais. Mas tudo bem, consegui comprar um apartamentozinho, consegui comprar um carro bom. Meu carro era tudo velho até então, né? Só carro velho, empurrando na rua, soltando fumaça preta. Aí ali consegui comprar um carro bom, foi a primeira vez que eu comprei um carro bom. E é por isso que eu tenho um carro mais novo hoje. E tenho um lugarzinho para morar. Simples, popular, mas é um lugarzinho bom para morar e decente. Amém, Jesus? Para quem ia pegar só 17... Entendeu? Levou muito tempo, pastor. Pois é, mas se eu tivesse sem juízo, ainda nas drogas, eu tinha recebido aquele valor. E esse valor ia embora, eu não ia fazer nada com esse dinheiro. Nada. Mas Deus entrou na minha vida. Mas foi assim, sabe? Tudo encaixado. Tudo encaixado. Deus entrou, eles ofereceram, eu não aceitei. E 11 anos depois... E eu vou te falar, mesmo padecendo, passando por necessidade, sabendo que eu podia fazer um acordo a qualquer momento, eu nem liguei. Passei por todas as necessidades que eu tinha que passar, Deus permitiu que eu passasse. Mas quando eu recebi, Deus me honrou. Diga amém, Jesus. E recebi 2 vezes ainda. Porque nesses 10 anos surgiu outra situação, e o advogado falou assim: tem mais uma situação aí que a gente pode brigar. Quer? Quero. Aí eu falei assim: tenho direito? Eu era de Deus já, né? Falei: eu tenho direito ou vocês são... Não, o senhor tem direito. Se o senhor quiser, a gente vai lutar. Claro que eu quero, se o senhor tem direito, eu quero. Aí foi lutar de novo, e 2 anos depois, ainda entrou mais uma coisinha ainda. Aí eu comprei um carro ainda melhor. Está dando para entender? A gente é de Deus, irmãos. Você é de Deus? Mas meu filho, mas meu marido. Calma. Essa injustiça que fizeram com a sua filha, ela clama a Deus silenciosamente. Essa injustiça que fizeram com o seu marido, clama a Deus silenciosamente. Amém, pessoal? Contigo. Isso, e só em você estar passando por isso, isso já chega até Deus. Deus cuida da gente de verdade, irmão. Isso é verdadeiro, isso não é mentira, não. Isso aqui não é conto da carochinha, não. Isso aqui não é um conto de fada, não. Isso aqui é real. Deus cuida da gente de verdade. Amém, Jesus? Bom, então, só para terminar, né? Na lição de novo. Então não fique indignado porque alguém recebeu de Deus alguma coisa, mesmo sem merecer. Pelo contrário, glorifique ao Senhor. Afinal, se Ele faz assim com quem não o honra, imagine o que Ele será capaz de fazer com quem o tem. Pronto, continua honrando. Se Ele faz até com pessoas que estão lá fora, se foram injustiçadas, e Ele mesmo assim consegue atender essa pessoa e fazer justiça, que Ele não gosta de justiça. E a gente, irmão, que serve a Ele? E a gente que passa por injustiça aí, dando glória a Deus? É claro que Ele vai te abençoar. Eu lembro que eu falei para o advogado, depois que eu recebi o que eu tinha para receber, e ele mostrou para mim que naqueles 10 anos surgiu uma lei, né? E eu passei a ter direito também a uma situação lá, que eu não lembro direito nem explicar qual era. E ele falou: eu posso continuar clamando. Aí eu falei, eu lembro perfeitamente de ter falado para ele assim: doutor, é algo que eu tenho direito, que se não é algo que eu não tenho direito, eu não quero inventar história nenhuma para pagar dinheiro dos outros, não. Eu não quero ficar mentindo, enganando ninguém, não. Eu tenho direito? Tenho. Então tá, então pode lutar. 2 anos depois eu recebi de fato.
mais um cascalho. Amém, Jesus? Pena que na época eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, se não multiplicava. Então não multipliquei, mas consegui fazer alguma coisa. Consegui fazer alguma coisa de bom, né? Mas não multipliquei, foi uma pena. Se eu tivesse com a cabeça que eu tenho hoje. Aliás, irmão, segunda-feira que vem, ninguém pode faltar. Se você quer prosperar, quer aprender a prosperar, segunda-feira que vem, top 90, tá top demais. Você não pode faltar, 19 horas você tem que estar aqui. Se você quer crescer, abençoar a sua vida financeira, prosperar, segunda-feira, top 90, reunião top 90 de segunda-feira que vem, é a primeira do mês, você não pode faltar de jeito nenhum. Está feito já a dica, tá? Porque Deus está dando uma coisa muito forte, eu vou fazer aqui, vou te mostrar, você vai ser uma bênção em nome de Jesus. Você vai repensar. Você vai repensar a sua vida para não cometer erros que a gente comete às vezes. E aí a gente não prospera, como deveria prosperar pelo menos, né? Amém, Jesus? Bom, mas isso é outro assunto. Gostaram da mensagem? Guarda essa lição, essa é a primeira lição dessa segunda parte, são 5, para a gente terminar a maratona, para você ganhar a sua medalha e colocar lá na sua sala, e toda vez que um parente chegar, você vai falar, essa maratona foi por você, né? Seu ingrato. Não, brincadeira, não vai falar assim não. Essa maratona foi por você, tá? Essa medalha é porque eu lutei por você e fiz um estudo, 9 lições que estão aqui guardadas, e eu tenho certeza que Deus vai honrar a gente. Deus vai honrar em nome de Jesus.